Quem assistiu meus vídeos anteriores sabe que eu falei que a Itália pode até acolher a Carla Zambelli, pode até não extraditá-la, mas não vai ser esse passeio no parque como ela tentou fazer parecer naquela live que ela fez na Rádio Auriverde e em outras, na CNN e tal. Aliás, é interessante, né? Pô, a Auriverde tudo bem, que é bolsonarista, mas a CNN abrir espaço para Carla Zambelli mentir. É por isso que mais e mais a nossa imprensa tradicional cai em descrédito, tanto na esquerda quanto na direita. Fala sério, a Carla Zambelli, que é sabidamente uma mentirosa, quem não lembra dela com o vídeo falando que a Van, lá atrás, era da filha da Dilma, a ponto de que o velho da Van teve que aparecer, nem tinha esse contexto de Bolsonaro, foi logo depois da eleição da Aécio. O velho da Van teve que aparecer na rede social ameaçando processar ela se ela não se retratasse, dizendo que era mentira. Aí, é claro, ela se retratou. Depois, é claro, como lixo atrai lixo, os dois se encontraram no mesmo campo ideológico. Dá uma olhada nessa reportagem aqui do UOL, dizendo que não vai ser esse passeio que a Carla Zambelli está esperando, e na volta eu vou complementar com alguma coisa bem curiosa. E hoje a gente tem aqui essa reportagem dela destacando que Zambelli virou um caso internacional e entrou na mira do parlamento italiano. Isso porque um deputado italiano cobrou dos ministros das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior da Itália respostas sobre quais medidas urgentes eles pretendem adotar diante da possibilidade de a deputada federal usar a sua cidadania italiana para escapar da justiça brasileira. Esse deputado é o Angelo Bonelli, que apresentou nessa quarta uma interrogação parlamentar, que é um instrumento ali oficial usado por parlamentares para cobrar respostas do governo na Itália. Bonelli é líder do Movimento Europa Verde e da Aliança Verde e de esquerda no país. Ele solicita, então, que o país colabore com a Interpol nesse caso. Lembrando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou hoje a prisão da Zambelli, acatando o pedido da PGR que a gente vinha analisando aqui desde ontem. O deputado quer que o governo da Itália respeite o tratado bilateral de extradição firmado com o Brasil em 1989 e ratificado pela lei, que a gente vem aqui se debruçando para entender as possibilidades até da defesa da Carla Zambelli nesse sentido, uma vez que ela tendo cidadania italiana, espera-se que esse movimento para a Itália aconteça e agora essa cobrança interna na política por lá também. Bonelli, o deputado, disse que a Zambelli não pode usar a cidadania italiana para se esconder de crimes graves cometidos em seu país. Ele disse para a Janaína que será uma vergonha para a imagem da Itália se o governo não conceder a extradição da deputada, ela estando por lá. Nesse documento encaminhado aos ministros, ele chamou a atenção para as declarações públicas da Zambelli, que é justamente o que a doutora estava apontando aqui dos vídeos dela. Ela dizendo que irá à Itália para usufruir do sistema de saúde gratuito. Ela que estava com as alegações ali de tratamento de saúde também para essa viagem. O deputado reproduz as falas dela à imprensa brasileira também nesse documento apresentado no parlamento, dizendo que o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro, foi o que a Zambelli disse, então eu irei para a Itália onde é mais barato, foi o que disse em um dos vídeos a deputada Carla Zambelli. Para reforçar o pedido, o deputado descreve didaticamente a vida criminal da brasileira para argumentar e destacando que seria uma vergonha para a imagem da Itália se o governo não conceder a extradição da deputada, se ela for realmente ou estiver por lá. Gente, o Lula, ele tem uma imagem, claro, de conciliador. Ele se dá muito bem com a Giorgia Meloni. Porque, veja, a Giorgia Meloni, assim como boa parte ali dos líderes europeus, eles têm duas agendas. Eles têm uma agenda interna, que fala, obviamente, para o gado deles ali, e uma agenda externa. O Brasil é um país importante para a Itália, em diversos aspectos, inclusive, claro, comercial. Mas a gente tem uma tradição de boa cooperação. Antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, esqueça o período Segunda Guerra ali, que ficou nebuloso, né? Afinal de contas, a Itália estava do lado do bigodinho, mas o histórico de colaboração entre os dois países é grande, é longevo. E como a gente sabe, a Itália tem um acordo bilateral com o Brasil que permite a extradição. Então notem, a menos que a Itália queira, sabe, jogar no lixo primeiro, jogar no lixo esse acordo, e ela pode vir a precisar dele, nunca se sabe. Por quê? Porque alguns dos criminosos, mafiosos da Itália se socorrem aqui no Brasil, vêm ficar escondido aqui. Então, veja, é normal que se mantenha em pé o acordo. A Giorgia Meloni, muito possivelmente, não vai querer se queimar, até em termos comerciais, por causa de uma desclassificada como a Carla Zambelli.
Se fosse o Jair Bolsonaro, considerando que a extrema-direita adora aquela coisa, talvez a Meloni até se desgastasse, mas não pela Carla Zambelli. Até porque a Carla Zambelli não tem apoio nem dos bolsonaristas mais, com algumas poucas exceções. Tudo bem, teve a gadaiada lá que mandou o Pix pra ela, mas, gente, isso não é unanimidade. E a Carla, claro, ela soube fazer uma coisa, vamos dizer que bem. Isso eu tenho que dar o crédito para ela. Quando algum desgarrado caía no ódio do Jair, e o Jair defenestrava essa pessoa, o cara, claro, caía atirando. Aí era o que bastava para ele cair também no ódio da gadaiada. Mas a Carla não. O Jair detonou a Carla, falou que ela foi responsável pela derrota do Jair, quando ela saiu com aquela pistola atrás do cara, no centro de São Paulo. Mas ela disse, ai, tadinho, não, veja bem, o Jair, lá, lá, lá. Ela nunca falou mal dele. Porque assim, ela abre uma duvidazinha naquela cabecinha oca do gado bolsonarista. E ela conseguiu se situar ali. Então assim, ela tá meio que pendurada por um fiapo de esperança no bolsonarismo. Só que Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que eventualmente poderia, ainda que lá no quarto escalão, dar uma ajudinha para ela nos Estados Unidos, ele não fará. E, seguramente, não falarão bem dela para qualquer deputado de extrema-direita italiano. Então, seria ruim até para a própria imagem do bolsonarismo, considerando que o Jair já sacaneou a Carla Zambelli e atribuiu a ela a derrota na eleição, eles não vão querer se queimar para proteger a Carla Zambelli. Exceto se acontecer alguma outra coisa, uma coisa aí superveniente depois, mas eu não vejo isso acontecendo. Significa que a Zambelli está abandonada à própria sorte. Vamos fazer o seguinte posicionamento. Tudo bem que a Carla não é necessariamente a pessoa mais inteligente do mundo, sabemos disso. Agora, ela dizer ontem que estava nos Estados Unidos, que está indo para a Itália, olha, se ela for minimamente esperta, isso é mentira. Por quê? Porque ela está dando o caminho das pedras, bastará, depois do pedido de fechamento de fronteiras, né, de cassação dos passaportes dela, espalha-se o nome dela na Interpol, e ela, em tese, não pode sair dos Estados Unidos e muito menos entrar na Europa. Então, veja, não é tão fácil assim para ela. Então, eu acho que se ela for minimamente inteligente, ela apenas jogou ali uns lugares só para despistar. A esperar, porque, como nós sabemos, é aquilo. Ela não é a pessoa mais inteligente do mundo. Você sabia que dá sim para fazer uma renda extra com a internet usando só o celular? Sim, é verdade. E perceba, não é jogo do tigrinho, não é site de aposta e não é pirâmide. Ah, Marcelo, mas eu já sou velho, não vou aprender. Talvez você realmente não queira, talvez não seja sua praia. Mas talvez você tenha ali um neto, um sobrinho que fica no celular o dia inteiro e podia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa, para ganhar um dinheirinho extra para ajudar em casa, ou mesmo para guardar uma grana para ir para a faculdade. Dá um pulo na descrição desse vídeo, leia tudo que eu escrevi lá, que é pouquinho, para você entender do que eu estou falando.